Tá no ar. Tá no ar? Podemos começar então, né? Ok, pessoal. Bom dia. Se caso a gente estiver tendo problema com o áudio, aí vocês, por favor, podem me falar. Tá ok, Bruce? Ok? Só mandar bala pro pessoal aí. Então tá, jóia. Bom, gente, sem perder muito tempo, que Jesus nos abençoe e que a gente possa alcançar o nosso objetivo de hoje, né? Com o estudo do Evangelho, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E depois nós vamos ter no livro dos Espíritos a questão 963, né, Bruce? É a 963 mesmo, Bruce? Só para confirmar. Isso, né? 693. 693. Bom, o capítulo é o 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Nós vamos entrar logo logo no item 1. O de que precisa o espírito para ser salvo. E aí nós temos a parábola do bom samaritano, que diz assim: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestis, achei doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então, só para a gente não alongar muito, eu acho que aqui já está bacana para a gente tecer um comentário, uma reflexão. Então, essa questão fora da caridade não há salvação, a gente, muitas vezes, a gente pensa que o estar salvo ou o se apresentar em estado de felicidade celestial, né, por assim dizer, depois da morte ou depois do desencarne, a gente sempre pensou que isso estava diretamente ligado às questões materiais, até de educação religiosa mesmo. A gente aprendeu que, no sentido literal da palavra, como dizia Paulo, né, na sua carta aos Coríntios, é dano que se recebe. Então, durante muitos anos, a gente pensou que para ter um lugar no céu, esse lugar valia o quanto você tinha no bolso, né? Então, se você desse muito, o seu lugar era um lugar, de certa forma, privilegiado.
Eu tive até um amigo que, certa vez, ele me perguntou isso. E, ô, gente, vocês me perdoam aí, eu comecei sem a pressa, mas é porque a gente já estava em cima da hora, né? Então, nós vamos mentalizando aqui ao longo desse nosso pequeno encontro. Bom, então, como eu vim dizendo, a gente achava que esse lugar era um lugar, assim, de certa forma, comprado, né? É adquirido à base de troca. Fosse através de dízimo, com uma quantidade que se dava, né, nos cultos religiosos, fosse através de doações de bens materiais. E a doutrina dos espíritos, então, veio dizer para a gente, veio trazer para a gente um conceito completamente diferente disso, né? Que, na verdade, esse estado, por assim dizer, de felicidade, depois do desencarne, ele nada mais é que uma conquista, é uma condição que nós vamos conquistando ao longo da nossa existência. E como que isso se dá? Obviamente é mesmo na prática do bem, e do bem em todos os sentidos. Não é só aquela coisa de você vai lá na casa espírita, contribui com uma certa quantia mensal, vai na igreja, dá o seu dízimo, paga o seu dízimo, ou às vezes até a gente acha que, no que diz respeito ao espiritismo, né, a doutrina espírita, a prática do espiritismo, aí eu fui na reunião mediúnica hoje, já paguei meus débitos para o mês inteiro, né? Eu frequento um grupo de estudo, então de certo modo, eu estou quitando os meus débitos. Mas não é só por isso. É importante adquirir o conhecimento, é importante se evangelizar, tudo isso é importante. O conhecimento da doutrina é muito importante, porque ele traz para a gente, assim, com clareza, essa questão do que somos nós, além da matéria, mas não é só isso, e não pode ficar só nisso. Nós temos que também trazer isso para o mundo da prática, do exercício. A gente tem que materializar, por assim dizer, isso, porque não adianta, né, o conhecimento, adquirir o conhecimento, mas isso ficar guardado, ficar enterrado, né, dizer assim, nos escombros da nossa mente. Então, isso, de certo modo, isso tem que ser exteriorizado, isso tem que ser colocado para fora. E é nesse exercitar de trazer todo esse conhecimento que a gente tem para o mundo exterior, aplicar isso no relacionamento com no grupo de amizade, com familiares, com a sua esposa, com seu filho, com seu marido, seus parentes de modo geral. Então, isso é questão de exercitar essa caridade ou essa prática do bem. E quando Jesus falou isso, fora da caridade não há salvação, né, ele transpõe essa barreira do mundo material. Ele vai além do mundo material. Tanto que, quando foi perguntado para ele, né, Senhor, Rabi, o que devo eu depositar no altar em oferenda a Deus para ter a felicidade ou para ter a liberdade? Então, Jesus, ele é muito claro nisso, né? Ele
ele fala, vira para o rapaz e fala, põe aí no pé do altar a sua oferenda, por assim dizer, faça um exame de consciência e veja se você não tem algo contra o seu irmão. Se tiver, você vai lá, reconcilia com ele, depois você volta e deposita a sua dádiva. Então, nesse diálogo de Jesus com esse rapaz, tem uma coisa interessante que nos passa desapercebido. Se a gente ficar só na letra, né, isso passa desapercebido para a gente, que é justamente a oferenda. Né? Quando Jesus fala com ele, deixa aí no pé do altar. Se tiver algo contra o seu irmão, vai, reconcilia, depois você volta e deposita a dádiva. Então a gente observa que aquilo que era material, que o rapaz estava trazendo para colocar no altar, fica esquecido no diálogo. Né? Porque Jesus não fala com ele assim, vai lá, reconcilia com ele, depois você volta, pega a sua dádiva e deposita no altar. Né? O diálogo é claro. Vai, reconcilia-te, volta e deposita a dádiva. Aquela do pé do altar ficou esquecida. E é de propósito. Por quê? Porque agora o que ele está trazendo nessa volta dele ao altar, ele já não está trazendo mais bem material. Ele está trazendo aquilo que vai dentro dele, que é a paz, né? A pacificação dele com o adversário dele, por assim dizer, e, consequentemente, a pacificação dele com ele próprio. Não é? Porque não adianta também você frequentar reunião, ler evangelho, livro dos Espíritos e tudo mais, Bíblia, e você não adquirir a sua paz interior. Agora há pouco eu estava conversando com a minha irmã e a gente falava disso, né? Que quantas vezes a gente perde a linha, a gente perde o controle e desce do salto mesmo. Né? A gente fala coisas que até contradiz o que a gente prega no dia a dia, em função justamente essa falta de educação que a gente tem, né, com a gente e com o outro, essa falta de preparo e, por assim dizer, conforme nos diz o texto, essa falta de caridade, não só com o outro, mas com a gente mesmo, né? Porque pensa bem, a vida é um tesouro, é o, é o bem maior do ser humano. E muitas vezes a gente malbarata essa oportunidade. Gastando dinheiro, o dinheiro que você tem no banco, sim. Mas, além disso, a gente gasta saúde, né? A gente desgasta o corpo com excessos de todo gênero, até da vaidade. Né? Quantas pessoas não morrem numa mesa cirúrgica porque foi lá corrigir um vaso sanguíneo que estava a pessoa achava que aquilo era motivo de defeito, de feiura, né? A Clara Nunes, por exemplo, uma cantora famosa, ela desencarnou sim, porque foi fazer uma cirurgia para corrigir umas varizes e acabou, desencarnou no bloco cirúrgico, né? E aí você fala assim, puxa vida, desencarnou pela vaidade? Muitas vezes isso acontece. E sem contar que a gente pode morrer para a vida sem que necessariamente a gente passe para o outro lado, né? Porque a gente se apaga, a gente se anula, não faz o que precisa ser feito, o que é necessário ser feito, né? Então, quando a gente vê que esse filme lá, Zumbi, que a gente fala que é o morto-vivo, né? Às vezes a gente caminha na vida assim, como zumbi, e a vida vai passando e as coisas que estão ao nosso redor, a gente não presta atenção, não dá valor.
Então, isso não deixa de ser uma falta de caridade, né? Porque a caridade, se a gente for analisar, mais do que você doar, né? Mais do que a gente doar, é uma forma da gente agradecer, agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade que teve todo um trabalho para nos proporcionar o retorno à vida física, a falta de caridade com a gente mesmo, quando estivemos do lado de lá, reavaliando as nossas existências, especialmente a última, muitas vezes implorando a oportunidade de voltar, e quando a gente tem a oportunidade de voltar, o que, que a gente tem que fazer? De certo modo, nós temos que agradecer essa oportunidade. E como que nós vamos agradecer essa oportunidade? É no exercício do bem. Né? É no exercício do bem. Então, quando Jesus fala que fora da caridade não há salvação, né? Hoje a gente pode falar com toda certeza que isso está além do quilo de feijão, do quilo de arroz, do quilo de açúcar que a gente dá numa campanha do quilo. Né? Essa, essa caridade, esse ato de bondade, ele está muito mais voltado para a gente. Essa salvação, né? Pode ser salvar o outro? Pode, mas necessariamente, oportunamente, é salvar-se. É a prática, é o ato que nos leva à autossalvação, né? Por assim dizer, ao progresso. Então, de que precisa o espírito para ser salvo, né? Na parábola do bom samaritano. Então, que a gente não esqueça essa lição, né? Que esse pormenor que a gente lembrou aqui, né? Nós temos aí o mandamento maior, não é? Que é o amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. E, e essa agradecer a vida, amar-se, né? Como Paulo mesmo nos ensina lá. A questão do Livro dos Espíritos que foi proposta, a questão 693, está na parte terceira, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, né? Obstáculos à reprodução. Então, a questão é assim: são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E aí a resposta: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei. Né? E dentro dessa questão tem o item A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Então a resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa, mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, assim,
essa lei da reprodução, né? Esses dias aí está sendo até motivo de discussão o caso da menina de 10 anos que engravidou e não sabe se aborta. Uns é a favor do aborto, outros não. A ciência acha que deve abortar por se tratar de um corpo ainda jovem, enfim. Então fica esse questionamento, né? Até que ponto a reprodução é saudável, até onde a reprodução é nociva ao, ao ser humano, é nociva à nossa vida, né? E isso a gente sempre tem que se ater, como nos informa os espíritos, né? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E para a gente encerrar aqui, eu me lembro do livro que eu li, do Rousseau, que é um escritor que podemos dizer assim que foi inspiração de Allan Kardec, né? Que nós falamos que são os pilares da educação, Kardec, Rousseau, Pestalozzi e Kardec. E lá no livro do Rousseau, para quem quiser depois dar uma lida, é uma leitura que eu recomendo muito, especialmente para quem tem ânsia, né? Tem desejo de ser pai, de ser mãe, é uma leitura muito recomendável. Chama O Emílio. E o Rousseau, ele abre o diálogo, né? Porque o livro é um diálogo, ele abre o diálogo dizendo assim, tudo está perfeito estando saindo das mãos do Criador, né? E tudo se deturpa pelas mãos do homem. E aí ele nos lembra que nós mutilamos os nossos cavalos, nós aprisionamos os animais, né? Destruímos a natureza, tudo em benefício nosso, né? Então, assim, a lei existe, deve ser observada, com certeza, porque é notório que todas as vezes que a gente deixa de observar a lei que rege o círculo da vida, isso tem um efeito. Se essa intervenção, por assim dizer, essa ação da gente, né, essa intervenção na lei, se ela tem um aspecto positivo, o resultado vai ser positivo. Mas o problema é que muitas vezes a gente interfere no mundo de forma negativa e o resultado, consequentemente, ele vai ser negativo. Então, isso é relativo e depende de como nós nos comportamos. As pessoas perguntam: "Não, isso está acontecendo comigo?" Então, para e pensa. Olha para a sua vida. Vejamos o que nós estamos fazendo. Eu falo que é aquela pergunta que eu ouvi muito quando eu era criança, né? O que vai ser desses meninos no futuro? Hoje, particularmente, eu penso diferente. O que nós estamos fazendo pelo futuro dessas crianças? Então, essa pergunta pode ser voltada para a gente mesmo, né? O que eu estou fazendo em prol do meu futuro? Como eu vou estar daqui 10 anos, daqui 1 ano? Só a gente pode responder. E a resposta, como diz, né, o sábio, eu tenho um pássaro na mão, ele está vivo ou está morto? Então, quem estava perguntando dizia, se ele falar que está vivo, eu aperto ele na minha mão, mato e apresento para ele o pássaro morto. Se ele falar que está morto, eu simplesmente liberto o pássaro vivo. Então, o sábio, quando foi feita a proposta para ele, ele olhou para a pessoa e falou: meu amigo, a resposta está na sua mão. Né? Então, a resposta para muitas coisas,
a maioria das coisas que a gente busca, muitas vezes, está no interior da gente, porque ela se esplandece, ela se materializa no nosso comportamento, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar e na nossa forma de falar. Né? Então, é com isso que a gente, muitas vezes, interfere na natureza e esse efeito, o efeito dessa interferência, ele vai ser positivo ou negativo, dependendo do nosso comportamento, da nossa postura. Ok, gente? Então, fica aí aquele nosso abraço, né? Fica aí aquele nosso abraço, aquele nosso sincero desejo de que todos tenhamos paz ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da nossa existência. Que Jesus possa estar conosco, nos abençoando, e que o anjo guardião de cada um de nós, né, que possamos fazer com que a gente conte sempre com a presença meiga, amiga e conselheira desse amigo invisível, né? Que a paz do Senhor possa estar em todos os corações. E eu convido para finalizar que façamos a prece, né, que Jesus deixou para a gente aí como uma prece diária, né, constante. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, e muito especialmente, particularmente, da prática de todo o mal. Então, que assim, Senhor, o Senhor nos abençoe, nos ilumine, e nós te agradecemos essa oportunidade de aprendizado. Muita paz para todos. E até a próxima, se Deus quiser.